Existem muitos livros cristãos muito famosos, mas também muito prejudiciais, como por exemplo, Bom Dia, Espírito Santo, Sua Vida Agora, Sueña e Ganarás el Mundo. Quem mexeu no meu queijo? Ah não, talvez esse seja bom, mas nenhum teve tanta influência e foi tão prejudicial quanto o que vamos analisar hoje, então não saiam daí. Estou com medo! Amigos da Bíblia Livre, como estão? Meu nome é Edgar Escobar, bem-vindos a este novo programa. Pois é, senhores, existe um livro que definitivamente é o maior best-seller dos últimos tempos. Obviamente, depois da Bíblia, que é nosso livro por excelência, mas que se autodenomina cristão, foi escrito por um pastor e já vendeu bilhões de cópias. Sim, senhores, estamos falando do famosíssimo livro Uma Vida com Propósitos. O quê? Uma Vida com Propósito. Assim sim, o famosíssimo best-seller de Rick Warren. E hoje pretendo argumentar por que esse livro, tão vendido e tão popular, causou um dano profundo à igreja ao redor do mundo. Com mais de 50 milhões de cópias vendidas, traduzido para mais de 85 idiomas ao redor do mundo. 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. O livro cristão de não ficção mais vendido de todos os tempos. Inspirou músicas, filmes e um movimento chamado Purpose Driven, de onde saíram então alguns clones desse livro. Não é só uma vida com propósito, mas também uma igreja com propósito, 40 dias com propósito, a vida com propósito para crianças, discipulado com propósito e até um abacate com propósito. Sim, senhores, é para ser um livro devocional. Em 40 dias, 40 devocionais, sua vida muda para sempre. Embora as novas versões tragam 42, é preciso dizer. Na verdade, na própria página do site do livro, dizem que é um manifesto para a vida cristã do século XXI. E tenta responder a pergunta: por que estou aqui? Qual é o meu propósito de existir? E em sua estrutura, então, apresenta 5 razões pelas quais o ser humano está aqui: adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão. Parece tudo muito bíblico, parece tudo muito baseado nas Escrituras. O problema não são esses 5 pontos, mas sim como se chega a esses 5 pontos. É aí que está o problema desse livro. Então vamos analisá-lo. Número 1. Uma exegese equivocada. Basicamente, Rick Warren usa a Bíblia para dizer que em 40 dias sua vida pode mudar para sempre. Ele afirma que a Bíblia deixa claro que Deus considera 40 dias um período espiritualmente importante. Quando Deus queria preparar alguém para seus propósitos, ele levava 40 dias. Na primeira parte, que se intitula Uma Jornada com Propósito, que vai mais ou menos até a página 10, Warren expõe essa ideia. Apresenta-os a ideia de que em 40 dias e dá vários exemplos. O primeiro deles é o do próprio Noé. Warren diz: a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Sério mesmo? Noé foi transformado pelo dilúvio durante 40 dias na arca? Bem, a Bíblia me diz outra coisa. Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, era perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra para perfeito ali é a palavra hebraica tamim, que não significa que não tenha defeito, mas sim que era um homem justo, que caminhava corretamente, um homem íntegro, um homem completo. Então, quando ele foi chamado, já tinha essas características. Mas podemos ver que depois dos 40 dias na arca, ele sai, e a primeira coisa que faz no capítulo 9 de Gênesis é se embriagar. E isso vai causar um problema gravíssimo para seus filhos. Então, não foram esses 40 dias, precisamente, o tempo em que Noé foi aperfeiçoado. Pelo contrário, Noé já era muito íntegro. E depois do dilúvio, depois dos 40 dias, ele errou. Isso nos mostra que ele era um ser humano como todos nós. Mas Warren diz que Davi também foi transformado em 40 dias. Davi foi transformado pelo desafio de Golias durante 40 dias. Mas a Bíblia não diz isso. Na verdade, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16,
nos conta que Davi já havia sido escolhido como rei antes mesmo de lutar contra Golias. Não foi pelo desafio de Golias durante 40 dias que Davi mudou. Na verdade, vamos notar que depois disso, Davi vai cometer uma montanha de erros. Literalmente. O coração de Davi já era um coração de adorador. Era um coração que se arrependia, que percebia seus próprios defeitos e erros e que se entristecia por seu pecado. Deus já havia feito essa obra no coração de Davi, não foi por causa do desafio de Golias. Mas Warren não para por aí. Jesus recebeu o poder ao passar 40 dias no deserto. Sério? Antes dos 40 dias no deserto, Jesus não tinha recebido poder? Bem, a Bíblia não diz isso. Quando olhamos para Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17, vemos que, na verdade, ele recebe o poder quando é cheio do Espírito Santo, e isso acontece no batismo. E Jesus, depois que foi batizado, subiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus vence no deserto, vence a tentação, triunfa onde o ser humano fracassa. Jesus triunfou em um deserto, enquanto Adão perdeu em um paraíso. É isso que quer dizer. Não que tenha recebido ali o poder. Mas Warren não se contenta e questiona. Os discípulos mudaram pelos 40 dias com Jesus após a ressurreição? Sério? Foram esses 40 dias? Na verdade não, eles realmente foram transformados no momento em que foram cheios do Espírito Santo. Ali foram transformados. Dá para ver a mudança em Pedro. De ser um covarde que negou Jesus 3 vezes, passa a ser o valente que prega com ousadia diante de multidões. Ele mudou, foi pela obra do Espírito Santo, não pelos 40 dias que Jesus esteve aqui na terra compartilhando com eles. Isso é acrescentar algo ao texto que o texto realmente não diz? Isso é a exegese. O pastor Tim Challiers aponta: Warren cita a Bíblia mais de 1.200 vezes, usando cerca de 15 traduções e paráfrases. Mas o problema é que muitas vezes ele escolhe versões que apoiam seu ponto de vista, mesmo que não reflitam bem o sentido do texto. O pastor Tim faz uma análise de todos os textos bíblicos que Warren utiliza em seu livro, e percebe que ele usa o texto que mais se adequa à ideia que quer expressar. Ou seja, ele não usa a Bíblia para extrair dela a ideia, mas sim já tem a ideia e procura quais versículos lhe convém. Para exemplificar essa ideia, ele acrescenta textos às suas ideias, o que é algo contrário ao que seria uma exegese correta. Número 2, uma premissa humanista camuflada. No programa Wretched, é feita uma análise justamente desse humanismo camuflado que existe no livro. Escute-o. É uma vida com propósitos. Agora, de quem trata esse livro? Responda à pergunta. De quem trata? Deve ser sobre a pessoa que está vivendo a vida. Seria sobre nós, o que é meio irônico, porque a primeira frase do livro, que é boa, diz: não se trata de nós. Mas então o resto do livro é exatamente sobre nós. Então pode até dizer que não é sobre nós, mas quando 300 páginas são sobre nós, não está sendo fiel nem honesto. E sim, embora o livro comece bem, onde aparentemente parece dizer que é um livro que aponta para Cristo, na verdade, no restante das páginas, ele aponta para o homem e sua necessidade, não para Deus e sua glória. E é aí que o livro falha. Por exemplo, na página 21 diz: o propósito da sua vida é muito maior do que a sua própria realização pessoal, sua paz de espírito ou até mesmo sua felicidade. Parece bonito, soa bem, até parece cristão o propósito da sua vida. O problema é, qual é o propósito? Se você olhar no contexto do livro, o propósito não é ser como Cristo, não é glorificar a Cristo. Não é que Cristo seja glorificado em cada aspecto da sua vida. Não, o propósito é apresentado mais como uma razão pela qual Deus te criou, como um objetivo na sua vida, como um motivo pelo qual você está vivo, e não o verdadeiro propósito pelo qual existimos, que é para a glória e honra do nome dele. Então é aí que começa a falhar. Em outra parte diz: Deus te fez para que você seja você mesmo. No contexto, ele diz para não imitar os outros, então devo ser eu mesmo. Mas também não é exatamente isso, né? Deus me fez para ser eu mesmo, não para imitar outros. A ideia é que Deus me fez para que eu imite Cristo, para que eu seja mais como Cristo. Não se trata de ser como eu, se trata de ser como Cristo. Número 3. Um conteúdo sem evangelho.
E é que, embora pareça um livro muito cristão e que nos diz as verdades evangélicas, o pastor John MacArthur, ao analisá-lo, disse claramente que era um texto que não mostrava o verdadeiro evangelho. Faltou alguma coisa aí? O que pode estar faltando aí? Arrependimento. Te convido a abaixar a cabeça e sussurrar a oração que mudará sua eternidade. Jesus, eu creio em ti e te recebo. Que Jesus? Quem fez o quê? Onde está a ressurreição? Continua assim. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Seja bem-vindo à família de Deus. Como ele sabe, quem faz parte da família de Deus? Sem arrependimento, sem julgamento, sem inferno, sem céu, sem negação de si mesmo, sem discussão sobre o pecado, sem exposição da lei de Deus diante da qual o pecador é quebrantado, sem senso de culpa, sem senso de condenação, sem medo do tormento eterno. É um evangelho inadequado. E é verdade, comparando com o que a palavra de Deus ensina em Atos capítulo 2, Romanos capítulo 10, Lucas capítulo 9, 1 aos Coríntios capítulo 15, a exposição do evangelho feita por Rick Warren é bastante pobre, para dizer o mínimo. Ele não fala de arrependimento, não fala de juízo, não fala de conversão, ele não fala de humilhação, ele não fala de mortificação da carne, não. Ele, tudo o que diz é, bom, Cristo te ama, Cristo tem um propósito para a sua vida, Cristo pode te mudar completamente e pode te dar uma razão para viver. É basicamente o que ele expõe. E é que, sem dizer que Rick Warren creia no existencialismo ou pregue o existencialismo, pois a premissa de fundo é muito parecida com o famosíssimo Dasein de Heidegger, o ser aí, o ser lançado ao mundo, que deve buscar uma razão que dê sentido à sua vida, um propósito de vida, um propósito pelo qual existe. Esse é o mesmo princípio que Warren está pregando no livro, que não parte da Bíblia e que se parece muito mais com a filosofia existencialista de Heidegger. E sim, existe uma espécie de antropologia existencialista no cristianismo moderno que foi exposta fortemente pela primeira vez neste livro. Um evangelho light, um evangelho sem cruz, um evangelho que tem mais a ver com o sucesso, a bênção, a prosperidade, o crescimento, o propósito, a razão de existir, do que com o sacrifício e a nossa própria morte para viver para Cristo. E assim, este livro influenciou muitas igrejas, onde você ouve coisas como descubra seu verdadeiro eu, certo? Descubra o campeão que há em você. Ame a si mesmo, Deus quer que você seja autêntico, encontre seu propósito. Você não nasceu para viver a vida de outra pessoa, seu destino está dentro de você, você é uma princesa do Senhor. Não permita que ninguém defina sua identidade, ouça seu coração, ouse ser quem você nasceu para ser e torne-se a melhor versão de si mesmo. Todas essas frases feitas, que são frases de motivador pessoal, são completamente contrárias à verdade do Evangelho. Elas se concentram no homem, na necessidade do homem, no propósito que o homem deve encontrar para viver e para existir. Mas isso não é o Evangelho, eu sei, isso vende muito bem, eu sei, isso é o que as pessoas querem ouvir. Sim, eu sei, mas o Evangelho não é isso. O verdadeiro evangelho, a mensagem do verdadeiro evangelho é arrependimento, negação do eu, mortificação do pecado, obediência, santificação, glorificação de Deus, união com Cristo, conformação, ou melhor, conformidade com Cristo. Ser um, a unidade, a bela doutrina da unidade com Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho, ou seja, o evangelho não é para ter a melhor vida que você pode ter. O evangelho é para renunciar à minha própria vida e viver para ele. São duas linguagens completamente diferentes, o que nos leva a pensar que são duas cosmovisões completamente distintas, o que nos leva à conclusão de que é um evangelho diferente. Isso é tremendo. E não sou eu quem diz isso, é a Bíblia que diz. Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre.
Amém? Número 4. Um livro ecumênico. Sim, o livro tem um tom ecumênico bastante claro em vários parágrafos. Em primeiro lugar, ele frequentemente menciona personagens católicos romanos famosos, como Madre Teresa, Henry Nouwen, Irmão Lourenço, João da Cruz, Madame Guillaume, entre outros. Ele cita todos esses personagens. Exalta esses personagens que não são cristãos e não faz o alerta de que sua doutrina é contrária à Bíblia, em nenhum momento. Na verdade, ele os menciona como se quisesse dar certa relevância a eles. E tem frases como quando diz: nós nos concentramos no que temos em comum, não em nossas diferenças. Ou quando, falando sobre os católicos romanos, afirma: nunca permita que as diferenças dividam a igreja. E sim, há várias entrevistas do Sr. Rick Warren, onde ele se mostra absolutamente tolerante com os católicos romanos e minimiza nossas profundas diferenças. Aqui está um artigo que você pode ler e onde percebe que o que estou dizendo não foi inventado por mim. Em conclusão, não é que seja um livro ruim em si mesmo. Não. Na verdade, é um livro que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, que usa o evangelho para maquiar uma mensagem motivacional, uma mensagem que soa bonita, que anima, que faz você se sentir bem, que faz você chorar ou rir, mas que não te leva à cruz de Cristo. O problema é que esse livro se espalhou pelas igrejas da América Latina e do mundo. E é por isso que vemos fenômenos muito recentes, posteriores a esse livro e que agora são frequentes nas igrejas. Normalizou, por exemplo, o modelo de sermões curtos. Agora muitas igrejas não pregam por mais de meia hora. Sim, acham que isso basta. Não sei como conseguem. Para mim, meia hora, nem em vídeo. Número 2. Normalizou completamente a pregação moralista. Agora eles se concentram mais na moral humana do que na doutrina cristã. Promoveu o que aqui é conhecido como o movimento Seeker Sensitive, ou seja, buscar experiências emocionais, sentir coisas. Se você não chora ou ri com uma mensagem, ela foi ruim, certo? Você tem que sentir Deus. Isso está muito impregnado nesse texto. Promoveu o que hoje conhecemos como a igreja sob medida. O mais importante não é o que o homem precisa, mas sim o que o homem quer. O que você acha que precisa? Mas a pergunta em uma mensagem não é o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que elas precisam ouvir de Deus e o que a Bíblia me leva a pregar. Além disso, ele promoveu o que chamamos de um evangelho vendável. Eles mudaram os versículos bíblicos por slogans. O evangelho virou merchandising e deixou de ser algo sacrificial, abnegado e piedoso para se tornar simplesmente mais uma coisa que pode ser vendida neste mundo capitalista. Isso bem, vimos isso em várias igrejas depois. Em conclusão, posso recomendar este livro? De jeito nenhum. Mas se você tiver interesse em que eu faça um vídeo sobre livros realmente recomendáveis, então esse vídeo precisa chegar pelo menos na primeira semana a 2.500 likes. 2.500 likes. Se chegarmos a 2.500 likes, eu faço um vídeo sobre livros muito bons que podemos recomendar a verdadeiros irmãos interessados na Bíblia. Então, dê like. Agora mesmo, depende do seu like. E se inscreva, não seja assim. Assiste aos vídeos e não se inscreve, não seja assim. Comente, compartilhe, dê aquele hype. E nos ajude a distribuir esse material por todas as redes sociais. Obrigado por ter estado conosco aqui na Bíblia Livre.